Eu gostaria de chamar o pastor Valmir. O pastor Valmir é pastor da Igreja Batista ali no Travessão. Chamar ele para fazer uma oração. E depois desta oração, nós vamos estar cantando o Salmo de número 2. Nós vamos cantar a capela novamente por conta do som. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estamos aqui diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem falado conosco e continuará a falar conosco, Pai. Abençoe essa conferência, que a Tua graça seja derramada sobre nossas vidas e que possamos aprender mais da Tua palavra, Pai. Permanecendo na Tua palavra, Pai, e nós vamos dar frutos. Que o Senhor abençoe cada um dos palestrantes que vão palestrar nesses dias, que eles sejam grandemente usados por Ti para edificar a Tua igreja. Nós louvamos a Ti pela oportunidade, Pai, de participarmos deste evento, um evento realmente que nos remete às Escrituras, onde nós realmente temos ali a palavra viva, a palavra que muda nossas vidas, que transforma o nosso caráter e que nos torna aptos para o Teu reino, Pai, que possamos permanecer na Tua palavra, porque é nela que vamos dar frutos, nela que vamos realmente fazer a Tua obra e o Teu reino vai expandir através da Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Eu gostaria de chamar os irmãos da congregação reformada para vir aqui à frente, porque o salmo pode ser algo novo para os irmãos, então a gente vai estar puxando e os irmãos acompanham. Eu vou ver com o Luiz se dá para ele tocar no violão sem estar ligado, dá para sair algum som. Acompanhar, nós vamos puxar a capela e aí os irmãos acompanham, eu acho que fica melhor. Multidão as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo os lábios
Neste momento eu vou estar chamando o pastor Elenay Batista. Elenay Batista, ele é orientador no CLIRE e ministro da Palavra de Deus e dos Sacramentos na Igreja Reformada em Biribeira, Recife, mas está trabalhando como pastor missionário numa congregação em Paulista, ok? Então nós vamos estar ouvindo nesse instante o pastor Elenay Batista. Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Amém. Alegria estar com vocês aqui nessa noite, participando de mais uma das conferências da REF 500, promovida dessa vez aqui no Litoral Norte de São Paulo. Como foi mencionado, eu sou missionário da Igreja Reformada em Biribeira, lá em Recife, trabalhando na plantação de uma igreja numa cidade vizinha, que é a cidade de Paulista. Mas também tem um trabalho de cooperação com o Centro de Literatura Reformada, também uma editora, tem alguns livros ali deles, e nesse Centro de Literatura Reformada eu ministro palestras, cursos e também outros grupos de leitura também. Então, dentro desse meu trabalho no Centro de Leitura Reformada, eu tenho tido o privilégio nos últimos anos de estudar, de ler, de ensinar as institutas da religião cristã, uma obra que é considerada a grande obra do reformador João Calvino. Então, nessa noite eu quero falar alguma coisa sobre esta obra, as institutas, mais especificamente falarei sobre de João Calvino, que inicia as institutas. É uma carta ao rei Francisco I, que era o rei da França na época em que as institutas foram escritas, e aí então nós vamos entender um pouco por que Calvino escreveu as institutas, quais eram os seus objetivos e como ele estava procurando defender a fé que estava sendo renovada naquele momento. Então, eu vou tratar sobre essa carta do rei Francisco I, que serviu então como um prefácio à primeira edição das institutas da religião cristã. Para isso, então, para a gente poder entender um pouco este assunto, eu preciso então dar elementos históricos para que nós possamos nos situar. Então, o primeiro deles é o seguinte: vamos pensar um pouco sobre o próprio João Calvino. Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509. Portanto, quando Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, isso ocorreu no dia 31 de outubro de 1517, daí então estamos comemorando agora os 500 anos da Reforma. Naquela época, então, Calvino tinha 8 anos de idade. E a Reforma, então, estava avançando na Europa e Calvino estava também, como um menino, estava crescendo. Os estudiosos dizem que Calvino aconteceu mais ou menos entre 1528 e 1532. Quando foi em 1535, Calvino estava lá na França, estava em Paris, ele era um francês, estava em Paris, ele estava estudando e ele já tinha abraçado então a fé reformada. Ele era então o que depois acabou sendo denominado de huguenote, que o pastor Abraão mencionou aqui, né? Os huguenotes eram então os reformados franceses. Então ele é um pouco antes do termo ser usado, mas é um reformado francês. Então Calvino estava ali estudando e, como um reformado, tinha abraçado a fé, como muitas outras pessoas na faculdade lá em Paris. Só que a reforma que tinha sido tolerada mais ou menos lá em Paris e em toda a França não foi mais tolerada a partir de então. Então, em 1535, começaram a se intensificar as perseguições em Paris, e isso fez com que Calvino tivesse que sair correndo de Paris. Ele fugiu para Basileia, na Suíça. E lá na Basileia, ele então começou a preparar uma obra, na visão dele, algo muito simples, que era para ajudar as pessoas mais simples a compreender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma obra que inicialmente tinha apenas 6 capítulos. Então isso já nos dá uma dimensão, né?
Então ele começa a escrever essa obra, que depois passou a ser chamada de Institutas, e ele escreve isso então lá na Basileia. Então essa obra de Calvino, as Institutas, a perseguição começa em 1534, se amplia em 1535 e em 1536 ele publica a primeira edição das Institutas. A edição então é publicada justamente naquele momento em que a perseguição na França estava muito severa. E então, quando Calvino publica essa primeira edição, ele acrescenta à primeira edição das Institutas justamente o quê? Uma carta direcionada ao rei da França, Francisco I, para defender a fé reformada que estava sofrendo diversos ataques naquele momento. Então, ao ler a carta, você vai compreender um pouco sobre os objetivos de Calvino com as Institutas. Então, no início da carta, apresentar esses objetivos. E a gente pode definir esses objetivos como sendo um objetivo primário e um objetivo secundário. O objetivo primário é aquilo que ele pretendia escrever, mesmo sem a perseguição. Por que ele queria escrever as Institutas? Então, seu objetivo primário. Qual foi esse objetivo primário? O objetivo pode ser resumido como sendo o desejo de fornecer instrução na doutrina cristã. Então, no início da carta, ele vai dizer ao rei Francisco: o intento era apenas ensinar certos rudimentos, quer dizer, as coisas mais básicas, mercê dos quais fossem instruídos em relação à verdadeira piedade, quantos são tangidos de algum zelo da religião. Então, o objetivo era de que as Institutas servissem como instrução para a formação na verdadeira piedade. Então, uma das compreensões de Calvino era de que, se você aprende a palavra de Deus, se você conhece a verdade, isso tem que promover algum tipo de mudança em sua vida. E se você já leu a carta do apóstolo Paulo a Tito, você vai lembrar que lá no capítulo 1, quando Paulo diz a Tito o que ele fazia como apóstolo, ele diz: olha, para promover a fé dos eleitos de Deus, no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, há uma relação entre a verdade e a vida piedosa. Então, Calvino esboça isso no início da sua carta ao rei Francisco, dizendo: escrever as coisas mais básicas que um cristão deve saber, para que então levasse aqueles que aprendessem sobre isso a uma vida mais piedosa. Ele diz que a razão da necessidade de escrever sobre esses assuntos mais básicos é que os franceses estavam famintos e sedentos de Cristo. Eles não tinham nem o mais modesto conhecimento da verdadeira doutrina. Então, naquele momento, ele reconhece essa dificuldade. Então, note, se a gente pensa de uma certa perspectiva, na França, basicamente, se você fosse a Paris, você encontraria o quê? Muitas catedrais, você andaria pela rua e encontraria muitos monges, muitos clérigos, né? Mas será que o fato de existir igrejas lá em Paris e por toda a França, isso implicava que as pessoas tinham conhecimento da palavra de Deus? A resposta é não, porque nessas igrejas a palavra de Deus não estava sendo ensinada de fato. Então, o que ele procura nos institutos é ensinar, por exemplo, qual o significado de cada um dos 10 mandamentos? Qual o significado que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Qual o significado dos 12 artigos que estão lá no Credo Apostólico? Então veja um exemplo claro. Se você pergunta para alguém a compreensão em nossos dias, né, para nós fazermos um link entre o passado e o presente. Se você pergunta a alguém sobre, por exemplo, qual o significado de orar, venha o teu reino, como a gente acabou de ver aqui. Então, está lá, não são palavras de Calvino nem de Lutero, são as palavras de quem? De Cristo, ok? Que todo cristão deveria saber. Às vezes, não sabe.
Se nós perguntarmos assim, qual o significado do nome Jesus? Qual o significado do termo Cristo? E aí então vamos descobrir de novo que são coisas tão básicas que a maioria dos cristãos não sabe. E a razão para isso é que em muitos casos há muitas palavras vazias sendo pronunciadas e pouco ensino de fato que seja um ensino que vai gerar uma fundamentação para se viver de uma forma piedosa. Então, Calvino se propõe, nesse primeiro objetivo, ensinar sobre essas questões mais básicas, inclusive o termo institutas. Institutas nada mais é do que tem a ideia, o termo tem a ideia de um manual. Então, os institutas são um manual da doutrina cristã, um manual bem básico sobre a doutrina cristã. Então, nesse objetivo, ele diz então que uma vez que ele quer ensinar sobre a fé, o mais básico da fé, as institutas em relação ao rei Francisco I, elas servem como um tipo de confissão. Ou seja, o rei está ouvindo várias pessoas fazendo acusações sobre a fé daquelas pessoas lá. De fato, elas creem. Ele diz, bom, se você ler esse livro aqui, você vai saber o que nós cremos sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o Evangelho. Então, você vai ter uma ideia. Então, a instituta serve, né, tinha essa função também de servir junto ao rei Francisco I como uma espécie de confissão dos cristãos reformados lá na França. Então, isso foi o objetivo. Ele envia então as institutas. A gente não sabe se o Francisco leu, provavelmente não, mas ele envia essa carta com as institutas na esperança que o rei leia e saiba a natureza da doutrina que está sendo atacada. Isso porque os ímprobos, né, conforme Calvino fala, eles estavam atacando a sã doutrina e esse ataque à sã doutrina estava se fortalecendo na França. É importante observar que Calvino então diz, você quer conhecer a doutrina, leia aqui sobre ela. E quando a gente ouve em nossos dias, muitas pessoas às vezes vão falar sobre Calvino, sobre as institutas, mas tem uma coisa em comum entre elas, é que elas nunca leram Calvino. Elas leem o que outras pessoas falam, que às vezes são simplesmente injúrias. Por exemplo, às vezes você vai encontrar livros de história que dirão, olha, Calvino foi o grande ditador de Genebra. Mas não vão contar como era a estrutura política de Genebra, que havia vários conselhos, que ele não tinha, não era um tipo de rei em Genebra. Não vão dizer que, por exemplo, o que ele estava fazendo em Genebra, promover a reforma, entrou em choque contra o conselho da cidade e eles expulsaram ele. Então, se ele era um homem tão poderoso, por que mandaram ele embora? Né? Então, se propagam essas mentiras a respeito de Calvino e muitos em nossos dias também propagam mentiras porque eles nunca leram as institutas da religião cristã. Então, quando a gente vê que Calvino quer oferecer nas institutas essa defesa da fé dos cristãos reformados na França, então a instituta se viu em primeiro lugar como uma confissão de fé, a gente precisa entender um pouco sobre o Francisco I e sobre a perseguição que estava acontecendo lá. Então, o Francisco I, ele nasceu em 12 de setembro de 1490 e ele morreu em 31 de março de 1547. Ele começou a reinar bem novo, com 21 anos, e ele era um homem que tinha assim uma ideia de luxo. Por exemplo, ele tinha 540 servos ao seu dispor. E algumas coisas que a gente pode destacar sobre o reinado de Francisco I primeiro, que houve um crescimento da população francesa nos seus dias e que ele foi um rei que ajudou a difundir as ideias do renascentismo lá na França. Quanto às questões religiosas, o Francisco I, em 1516, tinha recebido um poder para ele nomear os bispos, ele mesmo, lá na França. Então, ele tinha uma ligação muito forte com a Igreja Romana e esse direito de nomear os seus próprios bispos.
Então ele tinha lá 10 arcebispos, 82 bispados e 527 abadias na França. Então, e uma multidão de conventos. Então era quase como se ele fosse um cabeça da igreja lá na França. E possivelmente essa é uma das razões que Francisco I não estava muito preocupado em romper com Roma, porque isso era, de certa forma, no seu governo, no seu poder na França. Só que o Francisco I esteve envolvido com uma guerra contra o Carlos V, que era outro rei lá do Santo Império, o Sacro Império Germânico, Romano-Germânico, que também era um rei católico romano. Só que esse rei lá da Alemanha tinha entre os seus príncipes que já eram naquela época príncipes luteranos. Então esses príncipes luteranos tinham uma liga chamada Liga de Esmalcalda. Essa liga então era a liga dos príncipes para se proteger contra o próprio rei deles, que era o Carlos V. O Francisco I entrou em guerra com o Carlos V e perdeu. Ficou preso um tempo, em exílio, e ele precisou da ajuda dos príncipes da Liga Esmalcalda, ou seja, os príncipes luteranos. E então, ele queria dar a impressão aos príncipes luteranos de que ele não era contra a reforma, que ele era tolerante em relação à reforma, porque ele precisava desses príncipes luteranos. Então, qual foi uma das táticas para poder ficar bem diante dos príncipes luteranos, ao mesmo tempo tendo relações aqui com a igreja romana? Ele teve, então, uma das táticas foi acusar os cristãos de serem parte de um quarto grupo que era rejeitado tanto pelos luteranos quanto pelos romanistas. Então, é bom você entender, ter uma noção desses 4 grupos na época da Reforma. Primeiro a gente tem os romanistas, tá? Geralmente as pessoas chamam de católicos, mas eu prefiro usar a expressão romanistas, que é assim que os reformadores chamavam geralmente. Tínhamos os romanistas. Em segundo lugar, tínhamos os luteranos, somente na Alemanha. Em terceiro lugar, tínhamos os cristãos reformados, por exemplo, lá na França, naquele momento. Mas em quarto lugar, nós tínhamos um outro grupo, que não era exatamente um grupo unido, ele tinha vários grupos espalhados pela Europa, que eram os anabatistas. Deixa eu dizer algo sobre esse nome. Anabatistas não é o correspondente exato aos batistas de hoje. Eu sei que tem pastores batistas aqui, eles conhecem a história, então não é um correspondente exato. Então eu vou falar algumas coisas sobre os anabatistas, mas não estou falando sobre os batistas. Tem um aná antes de batista, tá? Então os anabatistas eram e eles tinham vários excessos. Eles eram contra os governos, eles se rebelavam, eles eram revolucionários, eles tinham aquilo que a gente pode chamar de proto-socialismo, eles obrigavam as pessoas que se juntavam a eles a compartilharem seus bens como uma imposição, não como um fruto do Espírito, mas como algo imposto. Alguns deles diziam que recebiam novas revelações. Um deles, por exemplo, disse que Jesus Cristo ia voltar numa determinada cidade, e aí todo mundo começou a ir para lá, e aí depois ele disse, o outro disse, me ordenou que todos os maridos deixem suas esposas e todas elas casam comigo. Então tinha esse tipo de loucura naquele movimento. Esse movimento cheio de loucuras e sem doutrina, porque cada qual dizia, o Espírito Santo me disse isso, aí o outro dizia, não, o Espírito Santo me disse aquilo. Então eles estavam, cada qual, sem seguir a palavra de Deus. Então o Francisco I disse, os cristãos reformados aqui da França, que eu estou atacando, não são igual vocês os luteranos, nem são reformados de fato, eles são anabatistas. Então o que Calvino faz na carta? Uma das coisas que ele quer mostrar, cristãos lá de Paris, da França, eles não eram anabatistas. A posição deles era uma posição reformada, que respeitava, por exemplo, os governos e que não estava se agarrando a novas revelações, mas que estava dizendo, vamos aprender com a palavra de Deus. E aí, o Francisco tinha, assim,
tolerado em alguns momentos os cristãos reformados, mas aconteceu em 1534, no dia 18 de outubro, um incidente. Qual foi? Alguns cristãos reformados lá em Paris, um pouco mais agitados, durante a madrugada, cartazes por toda Paris, e alguém colou um cartaz na porta do quarto de lenços do rei. Quando ele viu aquela ousadia, quer dizer, alguém, e até depois eu li, que alguém colocou também alguma mensagem em tipo um porta-joias, alguma coisa dentro do próprio quarto do rei Francisco. Quando ele viu isso, na porta do meu quarto de lenços, ou alguém entrou no meu quarto aqui, botou essa mensagem, e as mensagens falavam contra ele, o rei, e contra a missa, ele se irritou profundamente, e naquele dia mesmo ele mandou matar as dezenas de cristãos reformados lá em Paris. As perseguições se intensificaram, eles inventaram um novo método de flagelo, que era o pelourinho. Então tinha lá, por exemplo, a fogueira, e aqui tem um tipo de gangorra. Então desce, queima um pouquinho, sobe, desce de novo, queima um pouquinho, então a pessoa morreria a conta-gotas, um sofrimento a longo prazo. Muitas pessoas foram mortas, muitos amigos de Calvino e conhecidos dele também sofreram, e Calvino estava lá na Basileia, pronto para publicar as institutas. Então ele diz, bom, eu tenho que fazer saber ao rei Francisco que essa acusação de anabatistas é falsa, e que eles confessam uma fé que não desrespeita as autoridades, e que essa perseguição é uma perseguição que está sendo movida sem base legal, no sentido de que não havia justiça em fazer aquilo, porque era uma falsa acusação contra eles. Deve lembrar que Calvino tinha uma formação em direito. Então, para os príncipes luteranos, o rei dizia, estou perseguindo os anabatistas. Então, ele começou a perseguir veementemente os reformados. Essa perseguição, ela estava junta com uma série de mentiras. Então, os católicos romanos estavam lá dizendo, olha, eles fazem isso, eles são isso, e o rei, de boa vontade, estava ouvindo e aceitando essas calúnias, essas mentiras que tentavam vincular os cristãos reformados na França com o movimento anabatista, a chamada Reforma Radical. Então, as acusações contra os cristãos franceses eram falsas. E entre essas acusações, veja só a lista que aparece, as acusações: arrebatar o cetro da mão dos reis, acabar com os tribunais e as normas judiciárias, subverter as instituições e a estrutura político-administrativas, perturbar a paz e a tranquilidade pública, anular todas as leis, desmantelar domínios e posses e promover total ruína de tudo. Então isso era o que estavam dizendo a respeito daquelas pessoas, os cristãos lá na França. Isso era dito a respeito dos anabatistas, agora estamos dizendo a respeito deles. Havia todas essas acusações, mas Calvino vai dizer, olha, mas elas não estão fundamentadas elas não têm uma argumentação substanciosa que prova que elas são verdadeiras. Elas são só agitação, né? Aquela coisa mesmo de jogar e ver se cola. Então, na argumentação de Calvino a respeito disso, ele vai dizer, olha, no final, esses ataques todos são um ataque contra o Evangelho, porque esses irmãos, na verdade, isso é mentira, e na verdade eles confessam o Evangelho. Então é um ataque contra o Evangelho, e ao atacar o Evangelho, ao atacar a verdade, estão atacando a própria glória de Deus. E com base então nisso, Calvino vai lembrar o rei Francisco I que ele, como um rei, ele é alguém que foi colocado no governo, ele está ali debaixo da autoridade de Deus, e ele deve buscar a glória de Deus que está sendo atacado ao atacar o Evangelho. Então ele diz assim, com efeito, certamente esta consideração faz o verdadeiro rei. Qual? Reconhecer-se um ministro de Deus na gestão do reino. Então ele diz, o senhor rei tem que saber que o senhor é apenas um servo do Deus Altíssimo. E aí então segue,
Aquele que assim não reina para o serviço de Deus, não exerce o reino, ao contrário, exerce usurpação. Ou seja, rei, se o Senhor não defende a verdade e o Senhor é um servo de Deus para buscar a glória de Deus, não busca a glória de Deus, mas busca a sua própria glória, o Senhor é um ladrão. Em outras palavras, é isso. Então ele não está dizendo diretamente que o rei é, mas está dizendo, se o senhor segue esse caminho aqui, é assim que o senhor será descrito. Depois ele segue. Ademais, muito se engana quem espera a prosperidade diária do reino que não é regido pelo cetro de Deus, isto é, por sua santa palavra, quando não pode falhar o horário em que se proclamou, a saber, onde haja faltada a profecia, haverá de espalhar-se o povo. É uma citação de Provérbios 29, 18. Então, Calvino diz essas coisas e ele procura deixar claro que ao colocar essas coisas diante do rei, não é que ele estava preocupado com ele mesmo. Ele diz, eu nem estou aí na França e nem falo isso para um dia voltar para a França. A minha preocupação não é comigo. Por quê? Aí ele vai dizer, porque é o seguinte, o que é o homem diante de Deus? E aí ele mesmo oferece a resposta. Sim, diante de Deus nós somos míseros pecadores. À vista dos homens, nós somos absolutamente desprezáveis, escória e lixo do mundo. Vocês sabem então que você está refletindo o que Paulo, por exemplo, disse. Mas, então ele vai dizer, nós homens, eu Calvino, e nós homens, somos pecadores miseráveis, e mesmo servindo a Cristo, o mundo nos considera como lixo. Então não é importante a nossa glória nem o nosso nome. Mas o que é importante? É a doutrina de Deus, a palavra de Deus, a verdade. Então ele vai dizer, nossa doutrina, porém, sublime acima de toda a glória do mundo, invicta a ser, importa seja enaltecida, pois não é nossa, mas do Deus vivo e de seu Cristo, a quem o Pai constituiu rei, para que domine de mar a mar e desde os rios até os confins da orbe da terra. Então, Calvino está dizendo, o nosso nome não importa, mas nós estamos professando uma doutrina que cremos ser vinda da palavra de Deus. Se de fato estamos certos nisso, então a nossa doutrina está acima de toda a glória humana, está acima da própria glória do rei, e essa doutrina tem que ser preservada. Depois de dizer essas coisas iniciais, então, vai lidar com as acusações levantadas contra os reformados lá em Paris. E uma das primeiras que aparece aqui, em termos gerais, era de que Calvino e os outros reformados tomavam a palavra de Deus falsamente. Então, o que os católicos romanos diziam? Olha, vocês estão aí dizendo que vocês estão ensinando o Evangelho, mas vocês pegam a palavra e distorcem a palavra de Deus. Só que Calvino vai dizer, ok, tem essa acusação, mas o próprio rei pôde julgar se essa que a gente distorce a palavra de Deus é falsa ou verdadeira. Basta ler as Institutas. E aí o senhor rei vai ver se o que eu estou ensinando aqui distorce a Bíblia ou não. E aí então Calvino diz que o desejo dele com as Institutas, com a carta, é provocar no rei o desejo, a atenção para ler as Institutas. Então a carta dele ao rei não é só uma defesa para os reformados franceses, mas também é uma incitação para que o rei leia e conheça a fé que ele diz que o rei está atacando por meio das perseguições. Para que ele não distorce a palavra de Deus, Calvino vai usar uma argumentação. Ele vai fazer menção a um texto de Romanos. Se você tem sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12. Então, foi mencionado aqui hoje já um pouco sobre Romanos 1, 17, né? Então, rapidamente, deixa eu dar um contexto para vocês de algumas coisas. Romanos tem uma estrutura muito parecida com um dos documentos que o pastor Abraão mencionou aqui. Na verdade, o documento é que tem uma estrutura parecida com Romanos.
Qual é a estrutura de Romanos? Romanos, a gente poderia resumir Romanos com 3 palavras. Se você ler os primeiros capítulos de Romanos, depois do capítulo 1, versículo 18, a partir do 19 em diante, então do 1 até 1,18 é o assunto, é o resumo. Qual é? A justiça. Como eu sou justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Isso podemos dizer que é o assunto, né? Está ali em Romanos. Depois, capítulo 1, versículo 19 até capítulo 20, qual é a chave, qual a ênfase? Que todos são o quê? Pecadores. Judeus são pecadores, gentios são pecadores, então ele vai dizer, todos pecaram, todos destituídos da glória de Deus. Conforme lemos lá, quem busca Deus? Ninguém. Quem faz o bem? Ninguém. Então isso é uma descrição do quê? Da miséria do homem sem Cristo. O pecador, o homem sem Cristo, está em uma miséria espiritual. Ele está, não tem nada de bom nele mesmo. O pecador está morto em seus delitos e pecados. Mas depois, a partir do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 11, versículo 36, o assunto do apóstolo é a salvação. E aí você vai ler na carta assuntos como justificação pela fé, santificação, eleição, predestinação, chamado, santificação e também sobre a glorificação. Então todos esses assuntos estão lá, Romanos 3, 21 em diante. E no final dessa parte, ele termina com um louvor. É como se ele dissesse assim, entendendo que o homem é um pecador tão miserável, uma ação tão grandiosa, que Deus providenciou, ele então louva a Deus. Como? Ó profundidade, tanto da riqueza, como da sabedoria de Deus. Quem deu primeiro a Deus para depois receber? Ninguém. É sempre Deus quem faz primeiro. Né? Sempre a salvação é uma obra vinda do próprio Deus. Então ele adora o Senhor, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quando ele termina essa parte sobre a salvação, então veja, a primeira palavra, miséria. Segunda palavra, salvação. A terceira palavra que a gente pode colocar aí é a palavra. Se eu sou salvo, como eu devo responder em gratidão? Colocando de outra forma, pegando o gancho aí com o pastor Abraão. Se eu sou justificado pela fé, como agora eu vivo em uma justiça no reino de Deus? Como são os justos no reino de Deus? A resposta começa no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então começa aqui. Mas em seguida ele vai dizer várias coisas. Por exemplo, se versículo 13, por exemplo. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Então eu perguntaria assim: praticará a hospitalidade para ser salvo ou praticará a hospitalidade porque já foi salvo? Qual é a resposta? Porque foi salvo primeiro. Então primeiro vem a salvação, depois o fruto dessa salvação. Então a hospitalidade não é praticada para ganhar um ponto com Deus, porque você não vai ganhar nada. O que você tem de você mesmo? Mas você vai praticar a hospitalidade porque você reconhece: Deus me salvou inteiramente pela graça. Como eu demonstro? Então o culto não é só o culto aos domingos, é a vida toda. Por exemplo, quando você recebe alguém na sua casa, quando você trata alguém com gentileza, servindo aquela pessoa. Dentre esses frutos da gratidão, está o 6, 12:6. Tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, como fruto da gratidão, o que eu vou fazer? Eu vou usar os meus dons que Deus me deu para servir os meus irmãos. Que dons ele menciona aqui? No 6. Seja profecia, seja segundo a proporção da fé. Outra versão diz segundo a analogia da fé. Então, o que ele quer dizer? Primeiro, ele está entendendo profecia aqui como sendo proclamação da palavra. Esse é o sentido que Calvino dá aqui.
Então ele diz, se alguém proclama, ensina a palavra de Deus, seja conforme ou na proporção da fé. E ele interpreta essa expressão na proporção da fé da seguinte forma: o que é mais condizente com a fé? O que é fé? O que está por trás da fé? Então ele é o seguinte: você reconhece a suficiência de quem? De Deus. E em relação ao homem, você reconhece o quê? A insuficiência do homem. A fé, ela não se exalta a si mesma. A fé confia em Deus, que é suficiente. Então, o que é proporcional à fé? Que você reconhece a suficiência de Deus e reconhece a insuficiência do homem. Então, assim que Calvino interpretou esse texto. Ora, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, então, a verdadeira doutrina, a verdadeira pregação, ela exalta a Deus e faz o que com o homem? Humilha. Porque vai dizer ao homem: você é um pecador, que sem Cristo você não tem a mínima condição de fazer nada. Você, para ser salvo, depende da graça de Deus. Então, a menos que Deus use de graça com você, você nunca irá fazer o bem, você nunca buscará Deus, porque foi isso que Paulo disse em Romanos 3. Então, a pregação que está de acordo com a proporção da fé, a insuficiência de Deus e a insuficiência do homem. Então basta você ler os primeiros capítulos de Romanos e verá o que? A insuficiência do homem. E se você ler de 3:21 até 11:36, você verá o que? A suficiência de Deus. É por isso que o Evangelho não é o que você tem que fazer para Cristo. O que é o Evangelho? O que Cristo fez por você. Se você ouvir um Evangelho que diz, faça isso, aquilo outro, para ser salvo, tenha certeza, você não está ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus. Não foi assim com os Gálatas? Para ser salvos, vocês precisam ser... E aí Paulo diz o que sobre isso? Quando você pega o Evangelho e acrescenta alguma coisa, ele diz, esse não, se descer um anjo do céu, você deve rejeitar, seja anátema, seja debaixo de maldição, porque isso aí é outro Evangelho. E depois diz, mas na verdade não existe outro, então isso aí não é Evangelho de jeito nenhum. Então, a pregação, ela não fica dizendo a você, cumpra a regra tal, faça tal coisa, faça isso, que se você fizer tudo isso, você vai ser salvo. Não. A pregação diz, o que Cristo fez por você, o anúncio da boa. Qual é a boa notícia? A boa notícia não é o que você tem que fazer. Pois que Deus, em Cristo Jesus, fez por você. Agora, lógico, se você é salvo, o que segue? Os frutos da salvação, né? Então isso é uma regra que Calvino coloca como interpretação. Então ele diz ao rei, compare a doutrina romanista, salvação pelas obras, e a doutrina que nós estamos falando aqui, e veja qual é que está distorcendo a palavra de Deus. Então isso é a resposta que Calvino está dando ao rei Francisco I. Está dizendo, a nossa pregação é de acordo com a fé, porque ela exalta a Deus e humilha o pecador. Ela fala da suficiência de Deus e da insuficiência do pecador. Então isso é a marca da verdadeira doutrina. Veja o que ele diz aqui. Pois melhor se coaduna com a fé, e mais convenientemente do que reconhecer que somos despidos de toda virtude, para que sejamos vestidos por Deus, vazios de todo bem, para que sejamos plenificados por Ele, escravos do pecado, para que sejamos libertos, cegos, para que sejamos iluminados, coxos, para que sejamos restaurados, fracos, para que sejamos sustentados, despojados assim de todo motivo para a glória pessoal, para que somente Ele seja glorificado e nós nos gloriemos nele. E aí você vai lembrar de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que o apóstolo vai dizer que Cristo é nossa redenção, nossa salvação, nossa justificação e nossa santificação. E aí vai usar as palavras de Jeremias e vai dizer, para que ninguém se glorie em si mesmo. A nossa glória está em quem? Em nosso Salvador.
Então, imagine que a gente pudesse chegar lá no céu. Não é assim, tá? Mas se você fosse chegar lá no céu, você morresse e chegasse lá no céu e tivesse um anjo lá na porta para te receber. Mas vamos supor que fosse. E você chegasse lá e o anjo perguntasse: por que, com base em que você quer entrar? Com base nas minhas boas obras. Provavelmente o anjo diria: volta. Ou vai para outro canto. O que todo cristão diria: com base na justiça de Cristo. Com base na obra de Cristo. Porque tudo que eu só sou por causa de Cristo. Quer um exemplo disso na Bíblia? A parábola da festa, em que o rei casou o filho, preparou uma grande festa, convidou pessoas importantes. Quem foi dos importantes? Ninguém. Ou seja, aqueles que se acham grandes, eles não aceitam o convite do rei. Agora o rei manda procurar quem agora? Os coxos, os aleijados, os cegos, os imundos, os fracos. Porque, ou seja, quem são? Os que reconhecem o quê? A sua própria fraqueza, seus próprios pecados. Porque para entrar no reino de Deus, qual é a primeira coisa? Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus disse: olha, quem pensa que tem saúde, eu não vim para esse. Eu vim para quem? Para os doentes. Então, se você diz: eu sou doente, então Cristo veio para você. Se você diz: não, eu contribuo com a minha salvação, então você vai sozinho. Porque você não precisa de Cristo. Só que você indo só o reino de Deus. Porque o pecador por si mesmo está morto. Então, Calvino está citando 1 Coríntios 31. Então, a glória da salvação fica quantos por cento para nós? Nenhum. Ela pertence só a uma pessoa, a Deus. Toda ela, do começo até o fim. Porque se eu quiser, quem foi que colocou o querer em mim? Deus. E se eu realizar, quem me deu o poder para realizar? Deus. Paulo disse isso em Filipenses. E depois em Romanos ele diz: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus de usar de. E aí alguém poderia dizer: ah, mas ele está falando dos judeus. Mas se você ler lá, não. Lá ele está dizendo tanto judeus quanto gentios. Isso se aplica a qualquer pessoa. Todos dependem da graça de Deus. Então, uma marca da verdadeira doutrina, diz Calvino, é que a verdadeira pregação é esse reconhecimento da suficiência de Deus e da insuficiência dos homens. A isso, ele diz, talvez os romanistas dirão: ah, mas se isso é verdade, então aquela luz natural que existe no homem, da própria natureza humana, que o homem é capaz de entender as coisas. E o livre-arbítrio, onde fica? Obras meritórias para a salvação. Então, esses seriam os argumentos romanistas. Só que Calvino vai dizer: bom, vocês estão dizendo isso aí por uma razão. É que vocês não podem suportar que em Deus resida o pleno louvor e a glória de todo bem, virtude, justiça e sabedoria. Então, se você pensa que a salvação é dividida entre Deus e o homem, no final das contas você está resistindo a dar glórias a quem? Ao próprio Deus. Uma outra acusação era de que esse tipo de perspectiva, a salvação vem inteiramente de Deus, era um tipo de confiança cheia de presunção. Mas Calvino vai dizer: não, porque quando a gente está confessando a nossa insuficiência e a suficiência de Deus, é como se alguém viesse e roubasse toda a glória que a gente poderia usar. Não tenho nada para dizer que eu posso me gloriar. Então veja, confessar a salvação pela graça deve ter como implicação lógica que você não vai ser orgulhoso. Mas infelizmente, muitas pessoas em nossos dias que abrem a boca: eu confesso a salvação pela graça. E aí vão usar os termos que eles costumam usar: eu sou calvinista, eu sou não sei o quê. E aí falam com tanto orgulho que isso entra em choque contra aquilo que Calvino professava e que na verdade a palavra de Deus ensina. Se você diz: eu sou salvo inteiramente pela graça de Deus, você deve ser uma pessoa humilde. Humilde. Não combina
você dizer sou dependente da graça e ao mesmo tempo ser orgulhoso. Porque, por exemplo, se você confessa assim, eu sei que Deus me salvou inteiramente pela graça, isso tem a ver com a eleição eterna de Deus. E tem um motivo em você. Então, no que você é melhor que as outras pessoas? Em nada. Se você veio a conhecer o Evangelho, isso não se deve à sua sabedoria, à sua capacidade, à sua capacidade de interpretar as coisas, não. Você não é melhor que ninguém. Porque se você olha para o mundo, você vai ver pessoas extremamente cultas, mas nas coisas de Deus, completamente ignorantes. Então, isso não tem a ver com a capacidade intelectual, nem com algum tipo de dom. Isso tem a ver com a graça de Deus sendo ao pecador. Então, crer na salvação pela graça não deve nos tornar orgulhosos, mas humildes. Calvino diz que a atitude da igreja romana, quanto ao conteúdo da verdadeira religião, era uma atitude de ignorar, de desprezar, de negligenciar. E eles diziam o seguinte: tinha uma tal da fé implícita, que era o seguinte: olha, não importa o que você crê, desde que você se submeta à igreja como mãe. É como se a ideia aqui era o seguinte: submeta-se aqui à igreja, não levante-se contra o papado e tudo bem. Então muitas vezes a gente está ouvindo pessoas dizendo assim: não, olha, não se preocupe com a doutrina, fique aqui e tal, não, você pode crer assim, assim, não tem problema, fique quietinho aí e tal, desde que você se submeta à minha liderança sobre você. Veja que é muito parecido com o que estava acontecendo na época da Reforma. E aí Calvino vai dizer que essa defesa da igreja romana naquela época, defendendo a missa, defendendo o purgatório, defendendo um montão de coisas que não se sustentam pela palavra de Deus, a razão para fazerem isso era a seguinte: que o Deus deles e a religião deles é a cozinha, diz Calvino. E veja, quando muitas pessoas em nossos dias estão assumindo, às vezes, liderança e tentando dominar as pessoas, no fundo, quando elas estão dizendo: não se importe com a doutrina, desde que você fique aqui na igreja, em maioria dos casos, se não todos, o que aquele líder quer: dinheiro e exercer poder sobre as pessoas. Mas ele não está preocupado com a alma. Alguém que diz a você: deixe de lado as doutrinas, não importa o que você crê, fique aqui, é justamente que quer só retirar a lã das ovelhas de Cristo Jesus. Então tenha muito cuidado. Depois de fazer esse levantamento geral, Calvino vai apresentar algumas acusações. São acusações mais específicas. Eu vou falar delas e vou mostrar qual foi a defesa para cada uma delas. Você vai notar que algumas dessas acusações, levantadas pelos romanistas contra os cristãos reformados na França, são acusações que também são levantadas em nossos dias. Primeira acusação, de que confessada pelos cristãos reformados na França era uma nova doutrina. Talvez, se você já teve algum contato com a doutrina reformada, você ouviu alguém dizer: olha, esse negócio aí de fé reformada, cuidado, isso é um modismo, isso é uma novidade, isso é uma coisa recente. Não é não. Como é que Calvino vai responder às pessoas do seu dia? Ele vai dizer: de fato é nova. Essa doutrina que vocês estão dizendo que é nova, essa doutrina que nós ensinamos, de fato ela é nova. Não conhece a Cristo nem a palavra de Deus. Aí soa como novidade. Se você não conhece a Bíblia, se você pensa que a salvação é pelas obras, quando alguém disser que é pela graça, você vai dizer: novidade, não é? Então é nova para quem não conhece a palavra de Deus. Porque ele vai dizer: por muitos séculos é como se tivessem sepultado, colocaram as escrituras dentro de um caixão, fecharam para que as pessoas não tivessem conhecimento. E ele vai dizer: quando vocês acusam isso de novidade, vocês estão acusando a Bíblia de novidade, porque nós estamos apenas pregando o Evangelho que está na palavra de Deus.
acusação de que a doutrina era duvidosa e incerta. Aqui ele vai citar Isaías capítulo 1, versículo 3, que Deus diz: olha, o boi conhece o seu dono, e vocês não me conhecem, diz o Senhor. Então, o que ele quer dizer? Que aquelas pessoas estavam dizendo que a doutrina era nova e incerta, exatamente porque elas não sabiam reconhecer o quê? A voz do bom pastor. Então, por isso estavam dizendo essas coisas. Então, uma prova, ele diz que a doutrina era certa, qual é? A disposição que aquelas pessoas tinham para sofrer os mais terríveis flagelos sem abandonar aquela fé. Então aquelas pessoas estavam sofrendo, tipo no Pelourinho, mas então o rei, os súditos do rei diziam: negue sua fé. E aí Calvino diz: a prova de que ela não é duvidosa e incerta é a perseverança daqueles que a confessam. Aí Calvino basicamente faz um desafio: pegue os romanistas, Francisco I, e bote eles no Pelourinho e veja se eles vão continuar com essa mesma firmeza na fé. Terceira acusação: a doutrina confessada pelos reformados não era confirmada por milagres. Os romanistas fizeram essa acusação. E aqui está outra acusação muito comum nos nossos dias. As pessoas vão dizer: cristão reformado, então, olha, isso aí, mas lá não tem milagres, os milagres lá não acontecem. Então, como que Calvino vai responder isso? Ele primeiro vai fazer a pergunta: qual o objetivo dos milagres nas Escrituras? Quando olhamos para um texto como Hebreus 2,4, por exemplo, veremos que os milagres eram para confirmar o quê? A pregação. Isso era o objetivo. Os milagres não subsistiam por si mesmos. Eles dependiam e estavam atrelados à pregação da palavra de Deus. Então diz que os apóstolos pregavam e Deus confirmava a pregação deles através dos milagres. E aí Calvino vai dizer: mas nós devemos fazer o caminho inverso. Nós não devemos começar a avaliar a doutrina pelos milagres, mas avaliar os milagres pela doutrina. Essa doutrina que está sendo ensinada aqui, que busca a glória de Deus ou a glória dos homens? Como é que se busca a glória de Deus? Reconhecendo a suficiência de Deus. Como é que se busca a glória dos homens? Dando a entender que os homens têm uma parte nesse processo da salvação. Então, os homens em algum sentido são suficientes. Então, qual é a prova da doutrina fiel? Ela não se dobra à glória dos homens, mas somente à glória de Deus. Ele vai mencionar: quando Cristo declarava que esta é a comprovação da doutrina, os milagres são visualizados em falsa luz, os quais são levados a outro propósito que não de glorificar o nome do Deus único. Ou seja, a parte desse propósito, os milagres ficam numa luz falsa. Qual é a luz para iluminar os milagres? A palavra de Deus, não eles mesmos. Não é o contrário, não é os milagres que iluminam a palavra, mas a palavra que ilumina os milagres. Aí os romanistas iam dizer: mas nós temos os milagres dos santos. Porque não é o que eles alegam até hoje? Nós temos os milagres dos santos. Veja, muita gente, às vezes, quer pegar alguma coisa, quando a pessoa faz a defesa daquilo, ela está só repetindo uma mesma coisa que a igreja romana repete. Como se alguém diz assim: a prova de que a nossa igreja é fiel, que aqui tem milagres. E você acha que a igreja romana não diz exatamente isso? E tem pessoas na igreja romana dando testemunho de milagres? Tem. Aos montes. Fátima me curou. Não tem? Eu andei as escadarias e eu recebi o milagre de Santa Edviges, Santa Clara, Santa Luzia. Milagres aos rolos. Até esses dias eu vi alguém fez uma postagem no Facebook e disse assim, botou uma mulher, uma foto de uma mulher que parecia uma mulher bem simples, dizendo que essa mulher nem sabia ler e ela dava sopa para pessoas pobres. E aí disse assim: essa mulher
fez mais pelo Evangelho do que centenas de reformados. Era uma crítica. Ok, em primeiro lugar, eu devo reconhecer que muitos reformados não aplicam o que o pastor Abraão chamou a nossa atenção. Porque não só a salvação individual, mas o reino, né? No sentido mais amplo. Ok, isso é verdade. Falta compreensão. Os óculos precisam ser limpos em muitos casos. Se eu digo que o fato da mulher dar sopa para os pobres é mais pelo Evangelho de Cristo, o que eu direi de Madre Teresa de Calcutá? Porque ela faz mais do que essa mulher aqui. O que eu direi talvez dos espíritas, que estão fazendo muito mais obras do que nós fazemos. Então eles são mais próximos do Evangelho. Isso é o critério? Não é o critério. O critério qual é? Não é o que nós fazemos. O critério é a palavra de Deus. Então se você recorre às obras, você vai se alinhar com romanistas e espíritas. Porque isso é o que eles fazem e até fazem, em muitos casos, do que nós. Então não são as obras que vão provar se uma doutrina é verdadeira ou não, mas a palavra de Deus. E aí então Calvino vai dizer, vocês estão dizendo aí que os milagres vêm dos santos. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Que Satanás se transfigura em anjo de luz. E também diz, falando do homem da iniquidade, que ele realizaria muitos milagres. E Jesus em Mateus 24 diz, surgirão cristos que vão enganar a muitos e, se possível, enganariam os eleitos de Deus. Então, o diabo também produz suas obras e arrasta multidões. Por isso, lá no Antigo Testamento, se eu não me engano, em Deuteronômio 13, Deus diz, olha, se um profeta disser que tal coisa vai acontecer, e acontecer, e depois ele disser, sigamos outros deuses, sou eu que provo vocês para ver se vocês permanecem fiéis a mim, ou se vocês vão se deixar enganar por um sinal como esse. Então, se alguém vem, você está com câncer, e ele olha e você fica curado, diz, ele quer receber a glória da cura para ele, corra dele, porque ele é um instrumento de Satanás, operando milagres para confundir, é a operação do erro. Então, você pode lembrar, aí Calvino vai dizer, vai fazer uma citação aqui de Jerônimo ou de Isidoro de Sevilha, não se sabe ao certo, mas um deles falou sobre que os egípcios no passado tinham cultuado Jeremias e diziam que honrar o profeta Jeremias trazia coisas boas para eles. E aí ele vai dizer, eles abusaram do profeta Jeremias, assim como vocês abusam de Pedro, de João, dizendo que os milagres vêm deles, quando não vêm na verdade, porque eles já estão mortos, não pode dizer mais nada. Então, como é que Calvino vai responder à questão dos milagres, à falta dos milagres? É simples. Os milagres serviram para confirmar a pregação de quem? Dos apóstolos. Portanto, se nós estamos pregando a mesma doutrina dos apóstolos, essa doutrina já foi confirmada pelos apóstolos. Não precisa de nova confirmação. A veracidade dessa doutrina já foi confirmada e está na palavra de Deus. Quarta acusação, de que a doutrina confessada pelos reformados era contrária aos pais da igreja. Os pais da igreja foram aqueles primeiros mestres depois dos apóstolos. Sobre isso, Calvino diz, olha, se vocês vão botar isso aí para fazer a acusação, vocês vão perder. Porque se a gente for recorrer aos pais da igreja, nós vamos descobrir que eles, na verdade, muitas coisas que vocês fazem vai contra o que eles ensinavam. Então ele vai dizer, vocês vão em relação aos pais da igreja, vocês pegam o ouro dos pais da igreja, jogam fora e recolhem em esterco. Ou seja, que os romanistas só vão aos pais da igreja para pegar aquelas doutrinas que um ou outro confessava isoladamente, que não era a confissão da igreja, para defender aquela doutrina. E aí então Calvino vai chegar aqui e vai dizer, olha,
Os pais da igreja tinham muitos problemas, que às vezes um pai dizia uma coisa, o pai da igreja, e o outro dizia outra totalmente diferente. Então, como a gente vai avaliar a doutrina quando há contradição entre essas pessoas? Então, a quem nós devemos recorrer? Recorramos aos apóstolos como nossos pais, porque lá não vai ter contradição, lá não tem erro. Então, o critério não são os pais da igreja, mas o Novo Testamento, a palavra de Deus. Só que em seguida, o que Calvino vai fazer? Mas vocês querem falar dos pais da igreja? Então tá, peraí. Ele apresenta 13 provas, nas quais ele vai dizer assim: o pai da igreja, fulano de tal, disse isso aqui, pá, e vocês ensinam isso aqui. Ou seja, ele mostra que a doutrina católica romana contradiz o que aquele determinado pai da igreja ensina. Qual a conclusão? A conclusão é, ele fala, vocês sacam o jugo dos pais e dizem que são filhos obedientes dele, mas vocês não seguem de fato o ensino dos pais da igreja, só de alguns pais. Quinta acusação, de que a doutrina confessada pelos reformados era contrária aos antigos costumes. Calvino vai argumentar nessa acusação de que se o juízo dos homens fosse correto, os costumes nasceriam daquilo que é bom. Mas o problema é que o juízo dos homens não é correto. E aí os costumes geralmente nascem dos vícios particulares. E aquele vício particular de alguém se torna comum e todo mundo passa a aceitar, e aquilo então se torna o quê? Um costume. Quando alguém quebra aquilo, você está indo contra os costumes. Deixa eu dar um exemplo aqui. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso quer dizer que você tem que... O nome de Deus representa o quê? A pessoa, os atributos, o caráter, os nomes, os títulos. Tudo que diz respeito a Deus não deve ser tomado em vão. Em vão quer dizer, como se fosse uma coisa leve, sem significado. Então você tem que usar o nome e as coisas de Deus de uma forma apropriada. Então, dê um exemplo. Alguém está lá no trabalho, martelando. Aí, sem querer, acerta o dedo, mete o martelo em cima do dedo. Aí ele, para não xingar um palavrão, diz: oh Jesus, Senhor, não sei o que, fala um montão de coisas sobre Jesus. Mas não é que ele estava falando pensando em Cristo, pensando em reverência, buscando a misericórdia do Senhor. Ele usou como se fosse um ai, um ui. Mas como ele acha que é um evangelho, no lugar do ai, do ui, ou de palavrão, ele bota o nome de Jesus. Como um mero uso, sem sentir o quê? O peso do nome, sem falar como? Com reverência. Tipo, ganha, o time faz um gol. Aí ele, aleluia. Mas aleluia significa o quê? Louvai o Senhor. Então, há que haver um cuidado na hora como nós falamos o nome de Deus. Mas todo mundo faz isso, então virou o quê? Um costume. E quando você diz algo às pessoas sobre isso, elas dirão: mas não é bom falar? Quanto mais falamos o nome de Jesus, todo mundo fala, como isso pode ser errado? Então, os costumes geralmente nascem dos vícios privados. É isso que Calvino está dizendo aqui. Sexta acusação, de que a doutrina confessada pelos reformadores era cismática e que os reformadores acusavam que a igreja tinha ficado morta por séculos. Calvino vai dizer: não, nós não falamos que a igreja estava morta, porque a igreja vive e sempre viverá, enquanto Cristo estiver assentado à direita do Pai. E nós não estamos movendo nenhuma guerra contra a igreja. Mas, agora veja, vocês estão dizendo que nós dividimos a igreja, e vocês estão dizendo, e aí Calvino traz à luz aqui uma acusação, um tema. Onde está a igreja? O que Roma diz? Que a igreja está onde houver o quê? O prédio, o Papa, os bispos, os monges, os padres. Ali eles dirão, ali está. Então, na igreja romana, a ideia é que a igreja está onde há um esplendor, onde há uma glória, onde há alguma coisa bem grande. Calvino vai dizer: nós afirmamos em contrário.
não só que a igreja pode subsistir sem nenhuma expressão visível, nem que ela contém a forma nesse esplendor externo que estutamente admiram, mas uma marca bem diferente. Então, como é que você pode saber onde está a igreja verdadeira? Do prédio. Não é pela quantidade de pessoas, não é pela glória, não é se tem um programa de rádio ou de TV. Qual a marca? O Calvino vai listar duas marcas: a pregação pura do Evangelho e a legítima administração dos sacramentos, batismo e ceia. Calvino falava de duas marcas, depois os reformadores falaram de três, é porque Calvino está pensando em duas, pensando na administração dos sacramentos junto com a disciplina bíblica. Então, depois as igrejas reformadas falam de três marcas, para saber se uma igreja é verdadeira. Tem pregação do Evangelho. Qual é a pregação do Evangelho? Exalta a Deus e humilha o pecador. Ela vai pregar a Bíblia, não as leis dos homens. Vai apresentar o Evangelho, não o que o homem tem que fazer. O que o homem tem que fazer é consequência, fruto. Segunda marca, a administração correta do sacramento, batismo e ceia. Terceira, a disciplina bíblica, ou seja, os pecadores são chamados ao arrependimento. Se não se arrependem, serão cortados da igreja de Cristo Jesus. Será que isso acontece em nossos dias? Em que há esse apego aos prédios, há um apego às grandes coisas? Sim, exatamente o que acontece em nossos dias. Sétima coisa, a de que os frutos da doutrina confessada pelos reformados eram divisões, contendas e agitações. Aí Calvino vai dizer, olha, vocês aí em Roma não têm nenhuma agitação por uma razão. É porque Satanás está absolutamente tranquilo com vocês. Mas começa a pregar a palavra de Deus. Logo ele começa a promover agitações. Veja, por exemplo, na igreja lá no início, quando tudo parecia tão belo e lindo, a palavra de Deus sendo multiplicando, mas de repente começa uma murmuração. O texto não diz que foi, mas isso é uma obra dele, né? Tem a ver com as obras dele. Começa a haver uma murmuração no meio da igreja de Cristo. Então, agitações acontecem quando você está de fato, quando você está apenas divertindo as pessoas, não existem agitações. Aí Calvino vai dizer, vocês estão acusando a gente de agitador, certo? Agora abra aí 1 Reis 18:18. Respondeu Elias, 17:18. Vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Acabe dizendo para Elias. Aí o que Elias responde? Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaíns. A mesma acusação que Roma fazia contra os reformadores, Acabe fez contra Elias. E o que Elias responde? Quem é que perturba? Quem está desobedecendo a palavra de Deus. Qual é o talento perpétuo do Evangelho? O talento perpétuo do Evangelho é esse. Que para uns o Evangelho é cheiro de quê? De vida. E para outros o Evangelho é cheiro de quê? De morte. Então realmente para uns será alguma coisa que vai lhes parecer uma agitação e um problema, né? Para concluir, Calvino então conclui sua carta destacando esse objetivo apologético, dizendo que confiava que o rei iria ler a carta, essas acusações e as defesas que ele coloca aqui, e que ele estaria mais disposto e calmo em relação a essa confissão. Ele conclui com uma séria advertência ao rei. Ele diz, olha, se nós tivermos que sofrer por causa do Evangelho, nós sofreremos. Agora, aqueles que nos fazem sofrer, saibam que um dia Deus haverá de julgá-los. E eles vão então estar diante do juiz todo-poderoso e Deus lhes aplicará a devida punição. Então, Calvino conclui com essa séria advertência ao rei,
A carta, então, tem esse objetivo de apresentar a confissão, de apresentar também uma defesa da fé reformada. Em nossos dias, essa mesma fé sofre muitas acusações. Acusações que são parecidas, algumas, com aquelas que foram lançadas no passado. Ah, isso é uma novidade. Isso aí é incerto. Isso aí não é confirmado por milagres. Isso aí provoca agitações. Várias acusações. Mas há outras acusações similares que Calvino não mencionou, mas são ditas. Algumas pessoas vão dizer: ah, vocês da Igreja Reformada não acreditam no Espírito Santo. Mentira. Ah, vocês professam uma doutrina que não conduz à santidade. Mentira. A fé não é evangelismo nem missões. Mentira. Prova disso é o que o pastor Abraão mencionou aqui, que vieram missionários em 1557 pregar lá no estado do Rio de Janeiro, que se chamava Guanabara naquela época, pregar o evangelho, enviados por Calvino. Outra acusação: ser um cristão reformado torna a pessoa fria espiritualmente. Mentira. Vocês se parecem com a igreja romana. Nada mais mentiroso, porque a reforma vai na direção contrária. O culto é frio e vazio. Outra mentira. Por que dirão isso? Porque muitas vezes, se você espera que o culto seja, haverá animação de palco, então você vai dizer que quando houver pregação fiel e o culto estiver centrado na palavra de Deus e a congregação cantando junto, você vai dizer: isso é frio, porque não tem alguém lá para ficar agitando as pessoas. Se alguém disser assim: a fé reformada conduz ao orgulho, vocês já ouviram. De fato, algumas pessoas que supostamente abraçam a fé, abraçam de uma forma errada. Às vezes, só porque viram uma coisa na internet, começam a repetir aquilo dali, longe de uma igreja, né? Ficou em casa, então vai começar a externar o seu orgulho, porque não estão debaixo de pastoreio, nem a verdadeira fé, ela deve conduzir uma vida piedosa. Então, quando eu coloquei o título da mensagem, a carta de Calvino ao rei Francisco I, uma defesa da fé reformada, que na verdade eu quero dizer, não é, o importante aqui não é a defesa dos reformadores, porque os reformadores, assim como nós, eram pecadores miseráveis, totalmente dependentes da graça de Deus. Mas o que é realmente importante? O que reluz acima de tudo, o que reluz acima dos reformadores, reluz acima de igrejas que dizem reformada, reluz acima dos 500 anos da reforma, o que é realmente importante é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu costumo dizer, eu sou um pastor de uma igreja reformada, eu amo a reforma, mas para mim a reforma é apenas um instrumento para chegar a um alvo. O meu alvo é o Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus. Isso é que é realmente importante. Mais importante que alguém diga que você é um reformado, ou que você é um calvinista, como alguns gostam de se denominar, é que você seja um servo, salvo em Cristo Jesus. Que você ame a Deus, ame a palavra de Deus, que você viva a palavra de Deus. Possa dizer, eu abracei a verdade, mas os frutos da verdade podem ser vistos na minha vida. Deus abençoe vocês. Deus permitir, amanhã eu vou falar sobre Martinho Lutero e a oração. Então esse vai ser o tema de amanhã. Obrigado, pastor Edgar Batista. Deu para aprender bastante coisa, irmãos? Bastante, né? Foi muito bom, né? Então, irmãos, chegando ao término desse primeiro dia de conferência, e para fechar com chave de ouro, vamos se colocar de pé e vamos entoar o cântico, talvez todos conhecem aqui, Castelo Forte, de Martinho Lutero. Talvez é o hino que mais está sendo cantado desses dias para cá, né? Porque nós comemoramos os 500 anos da Reforma. E independente da denominação, né, todos nós temos uma dívida de gratidão com a Reforma Protestante. Então, como foi mencionado, vamos entoar esse cântico no estilo cântico congregacional.
Vamos louvar no alto bom som. oficial, né? Nós estaremos cantando todo o tempo de palestras. E agora, irmãos, antes de eu gostaria de chamar o nosso irmão Pedro, da Igreja Cristã Evangélica. Ele vai estar fazendo uma oração, né? Vamos estar encerrando e em seguida nós vamos estar fazendo um sorteio. Eu sei que você estava esperando aí para ver se ganha uma literatura reformada. Então, Pedro. Meu Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos pelo tempo que passamos aqui em tua presença, pelo tempo, ó Deus, em que tivemos a oportunidade de aprendermos mais de ti, de aprendermos a tua palavra, daquilo, ó Pai, que os homens do passado falaram sobre ti e legaram a nós, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este grupo que aqui está, pela fé reformada que nos foi deixada, que representa, Senhor, fielmente os ensinos da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa nos conservar e que o Senhor possa, Pai, aqui estar iniciando, ó Deus, uma grande obra, Pai, chamando, Senhor, os teus filhos à compreensão da tua palavra, chamando os teus filhos, ó Deus, a conhecerem mais de ti. E que o Senhor possa, através da tua palavra, se dar a conhecer, ó Deus, a nós. Que o Senhor
pelo Teu Espírito Santo, que inspirou no passado para que escrevessem, Senhor, as sagradas letras, a Tua palavra. Que esse mesmo Deus ele possa nos iluminar, ó Senhor. Que o Teu Espírito nos ilumine na compreensão da Tua palavra. Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém, Senhor.